Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos, ouvintes, mantenedores da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva, nos conduza. Vamos continuar o estudo da obra Plenitude, da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, no programa Momentos com Joana, junto aos amigos Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz. E Renato Souza. Muita paz a todos. É o pai Renato agora. Pois é, meninos. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 9, já no segundo fator, não é? Exato. Estamos estudando o segundo fator que Joana nos coloca como uma oportunidade de nos auxiliar a sair desse estado de enfermidade, libertar-se da doença, não é? E conquistar a saúde. Através do parágrafo 23, não, aqui não está sem número o parágrafo, mas já é bem adiantado, está quase no final desse segundo fator. E a Joana, ela diz assim: mesmo diante da aparente demora de recuperação, é justo que se processe a sintonia, que somente benefícios emocionais, psíquicos e orgânicos proporcionam. E aí tem que ficar atento ao que ela diz aqui, porque nós somos imediatistas, não é? A gente quer tomar um remédio e que a dor passe logo. A gente quer ir na casa espírita tomar o passe, passar na corrente, quer que tudo se resolva. É verdade. Né? Nós queremos tudo rápido. É compreensível, né? Porque ninguém vai ficar satisfeito com o sofrimento. Mas a gente precisa ter essa paciência. Sim. Certa vez, alguém no momento de crise, nós orientamos para que fosse ao Bezerra. E um mês depois a pessoa ligou: olha, eu fui lá, mas não resolveu nada. Eu falei: você foi lá, não resolveu nada? Eu estou lá desde 87, ainda estou em tratamento. Sim, é uma questão de você compreender do que você precisa, né? Então a melhora é isso que a gente falou em outro programa, né? As coisas acontecem aos poucos. Você vai melhorando e vai aprendendo a ter controle, né? A ter nas suas mãos algo que você precisa, né? Opa, não, eu não posso deixar isso aqui fugir ao meu controle. E para que você mantenha a perseverança. Exato. Porque nesse aparente tempo de demora, e você vai estreitando a sua relação com o divino, com Deus, e vai se fortalecendo no propósito. Sim. Imagina, você vai lavar uma roupa e você tem necessidade de clarear. Você pode dosar com alvejante, aguardar o tempo, colocar o sol, molha, mas se você jogar o cloro, você vai destruir o tecido. Sim. Não é? Sim. Essa pressa... Você tem que estar preparado para receber. Isso mesmo. O remédio, né, também. O remédio ele não vai fazer um efeito imediato. Ele vai preparando o teu corpo, ele vai combatendo. Até para que você se cure de dentro para fora. Exato. Que não seja um tampão novo em roupa velha. Exato. É? Sim. Ela continua: o ser se deve elevar a Deus não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida. Tal estado de sintonia abre as portas da percepção extrafísica à inspiração, ao equilíbrio e à coragem para enfrentar quaisquer vicissitudes e situações afligentes, imprevisíveis ou não. Quando alguém se eleva a Deus, ergue com o seu gesto toda a humanidade. Só um detalhe. Gente, ela fala aqui, né, da questão de que tal estado de sintonia abre as portas da percepção extrafísica, à inspiração, ao equilíbrio e à coragem. Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu não sinto a presença do meu protetor espiritual, eu não sinto a atuação dos benfeitores na minha vida. Por quê? Porque não gera sintonia. E não dá tempo ele de te envolver. Porque mal ele vai se aproximando, você já... Entendeu? Você não se prepara para recebê-lo. Mas a questão da sintonia aqui é muito importante. Vamos pensar aí na rádio AM e rádio FM, né? Você não tem como ouvir uma rádio AM colocando na sintonia FM e vice-versa. Então, para entrar em contato, né, nessa sintonia com os benfeitores, com o seu anjo guardião, é preciso você estar em sintonia com ele. Não adianta fazer aquela oração meio que desesperada ou aquela oração convencional, né, e achar que você vai entrar numa sintonia. A sintonia, ela exige um certo esforço e disciplina. Ninguém é uma conquista. Não é um botão liga, desliga, né? Vou aqui ligar o rádio e funcionou. Pronto, não é igual. Não. Não tem um botão
no ser humano de sintonia espiritual. Se você passa o dia todo com raiva, o dia todo blasfemando, brigando, como é que tu vai entrar em sintonia com o seu Não é uma roupa que você veste e tira ao seu bel prazer. Não vai. Aí a pessoa fica nessa angústia, mas eu vou no centro, eu sou médium. Ué, você é médium, mas você não tem sintonia com os bons espíritos. Por que não tem? Mas por que eu não tenho sintonia? Você está com raiva. Você está com raiva. Como é que a pessoa com raiva vai sintonizar com o benfeitor espiritual? Não tem. Como é que a pessoa magoada vai sintonizar? Não vai sintonizar. Então é preciso primeiro trabalhar a mente, trabalhar as emoções, buscar a oração, buscar o trabalho no bem, e aí sim você naturalmente vai entrar em sintonia. Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que é esse estado íntimo de comunhão, uma sintonia boa, mas somente aquele que faz a vontade, que é esse trabalho interno de melhoria. Você vê muito médium, trabalhador da casa espírita, que muitas vezes é envolvido pelas trevas. Exato. Ele está dentro de uma instituição espírita, ele está participando de um trabalho, e ao invés de sintonizar com os benfeitores, ele está tendo uma sintonia com espíritos mal intencionados contra ele e contra a causa. O trabalho. Então, assim, o fato de estar dentro de um centro espírita, de uma igreja, não necessariamente vai nos colocar em sintonia com os benfeitores. Não. A começar pela observação que você fica fazendo dentro da casa espírita no outro. Exatamente. E desperdício. O olhar que você dedica para o outro. Você, ao invés de estar ali com o objetivo de levar o socorro aos sofredores, tu está ali olhando para a conduta da Miranda, do Eduardo, do Renato. Porque o Renato é isso, o Eduardo é aquilo. Está estudando o outro em vez de se estudar. Exatamente. Aí como é que você vai querer? Mas eu estou dentro da casa espírita. Você está dentro, mas é o que Jesus falava. Esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Exato. Olha, são muitos os exemplos nesse sentido, né? Pessoas que fazem queixa até de... Poxa, mas por que passe de um é mais, né, procurado do que o passe do outro? Se você se preocupar um pouquinho mais com a forma como você se dedica ao passe... Naturalmente você vai trair pela necessidade. Naturalmente, né, você vai... E é o tipo de comparação que nem deve ser feito, porque existem as simpatias pessoais, né? Às vezes a pessoa gosta do determinado médium, quer receber o passe dele. Você tem que estar ali disposto a oferecer o melhor àqueles que Jesus colocar na sua frente. Trabalhar. Se eu estou dando passe, 10 procuraram o Renato e 2 me procuraram, que eu atenda esses 2 da melhor maneira possível. E não ficar preocupado por que 10 procuraram o Renato. Até porque o Renato pode estar numa situação que ele deve mais. De mais necessidade. Não é nem, é o seu remédio que é mais longo. Pois com certeza. O meu tratamento é mais demorado, né? Então... Olha, e ela continua dizendo, quando alguém se eleva a Deus, ergue com seu gesto toda a humanidade. Aqui eu lembro do Gandhi. Porque a atitude daquele homem marcou a pacificação na Terra. A Terra vive estados de guerra, mas não é por falta de referência de paz. Exato. É interessante. Sim. Quer e comentar? para terminar, sem comentários. A sintonia com ele, fonte do poder, é a causa de felicidade e fator de paz. Aqui ela conclui esse segundo fator, não é? E nos deixa uma pauta para reflexão. É importante também lembrar ao ouvinte que esses programas ficam na playlist da rádio, que eles podem acessar. Se não fizeram uma anotação de algum ponto que chamou mais atenção, se não estão com o livro aí acompanhando, podem ouvir novamente, não é? Basta acessar na playlist que você vai encontrar o áudio dos programas Momentos com Joana. Sim. Essa questão que ela levanta aqui me levou a passagem em que Nicodemos vai ter com Jesus falando sobre a questão das situações que Jesus promoveu, né? E ele vai dizendo assim, bem sabemos que és mestre vindo, né, da parte de Deus, porque se Deus não tivesse ali, nada aconteceria. Então até ali ele já tinha fechado uma questão nesse sentido, da aliança. Ele não tinha dúvida sobre Jesus. Da aliança com aquilo. Sim, mas tinha dúvida, porém, né, quando dá continuidade aos versículos da passagem, sobre outras questões, né, a questão da reencarnação e tudo mais. Mas ele constatava a autenticidade do mestre ali, enquanto Messias, né? Mas não compreendia. Exato, sim. Então ele vem falando dessa aliança, que é justamente o que ela fala. Esse afastamento nosso do Criador
é que causa tudo isso. Se nós somos energia, e se essa energia vem dele, ele está conosco. E é aquilo que a gente justamente fala, e a gente tem falado muito isso no programa Consolação de Jesus também, não é? Esse afastamento, porque é um afastamento. Jesus está conosco, mas nós estamos com Jesus? Nós estamos com Deus? Nos momentos em que eu paro para reclamar, né? E para insistir na reclamação, né? Vamos deixar claro, porque ninguém está livre de parar um dia, tem momentos que você está sobrecarregado, ficar triste, né? Fazer uma observação e tudo mais. Você não pode permanecer naquilo. Se homiziar, se locupletar. Exato. Você não pode permanecer naquela vibração, naquela energia. Isso é que precisa ser mudado, não é? Mas esse afastamento e essa continuidade de você nesse processo é que causa esse afastamento. Né? E você vai cada vez mais... Você vai perdendo essa conexão e só sente o vazio que fica depois que a doença se instala. Ela entra agora no terceiro fator, que é cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. No livro Vida Feliz, ela lembra de uma pausa, ainda que breve, entre uma atividade e outra, para ressignificar o que passou e entrar na sintonia da próxima. Quer ler um pouco, Renato? Vamos lá. O descanso físico é de alta importância no programa da autocura. Todavia, o repouso mental, advindo da harmonia dos pensamentos, torna-se vital, um fator imprescindível para a instalação da saúde. Aí ela vem falar, olha só, duas coisas diferentes aqui, não é? No caso do espírito encarnado, o repouso no corpo físico é importante, sim, mas, né, concomitantemente, e mais importante, sobretudo, a importância do pensamento, que é o espírito, que é o que você vai, porque o espírito desencarnado ele não precisa de descanso, não desse descanso como nós entendemos aqui, do descanso do corpo físico, mas dessa vibração, né, dessa ligação, dessa paz, dessa tranquilidade. Isso vai fazendo com que o espírito tenha cada vez mais equilíbrio. Né, e esse repouso mental, já que o espírito não para de pensar, o que é esse repouso mental? É justamente você trocar energia. Não é? Sim. Eu fico observando, às vezes eu tenho aquele dia mais corrido, e eu chego em casa, aí eu brinco com os bichinhos um pouco, cuido deles, aí deito um pouco na rede, coloco num programa que não tem nada a ver. É algo que não é violento, não é agressivo, mas que não tem nada a ver com o contexto do meu dia, que é para fazer uma limpeza, sabe? Colocar no lugar, ventilar um pouquinho, abro as janelas da mente com outras ideias. Às vezes eu gosto de ler um livro que não tem nada a ver com doutrina espírita, sabe? Que é justamente para mim fazer... refletir no outro segmento, aprender também. É isso que ele fala aqui. Porque como é que o espírito repousa mentalmente? É parando de pensar? Não, o pensamento contínuo ele é inerente ao espírito. Mas é mudar a direção na busca de uma outra coisa que deixe você, tipo com aquela... Como é quando você coloca numa tela de descanso, eu digo, eu estou colocando uma tela de descanso na minha mente. Sem dúvida. Quer falar, Eduardo? Não, vamos seguir aqui. Então vamos lá. Uma mente em repouso não significa em ociosidade, antes em ação positiva, que gera equilíbrio. Esse proporciona descanso das excitações, das emoções e sensações perturbadoras, geratrizes de doenças e de sofrimentos. É aquela questão do, não está fazendo nada assim... que na prática você observe, mas você pode estar pensando, sim, emanando bons pensamentos. É como se fosse o ócio produtivo. Isso, orando pelo próximo, orando pelo país, orando pelo... Enfim, por uma série de situações. E quando a gente está em desequilíbrio, é fácil observar, né? Nossos ouvintes podem dizer isso, né? Alguma coisa acontece, né? Dá dor de cabeça, dá dor de barriga, dá dor no estômago, né? Dá palpitação, a pressão sobe. Cada um tem um ponto frágil no organismo, né? Então, quando a gente está com a emoção perturbada, e isso acontece com qualquer um de nós, né, por diversos motivos, preocupações, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas espirituais, isso tudo gera perturbação, e essa perturbação, em algum momento, ela acarreta em consequências no organismo físico. Não há quem não sinta aí alguma coisa. Cada um tem um ponto frágil, né? Tem gente que sente logo dor de cabeça insuportável. Sim. Outros têm
problemas intestinais severos. Por quê? Há um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai desembocar em alguma área frágil do organismo. Ela continua dizendo: as leituras edificantes e otimistas, ricas de esperança, propiciam repouso mental e físico, predispondo o organismo à calma e à harmonia. A gente sempre recomenda isso, né? Claro que muitas pessoas não têm o hábito da leitura. E mesmo que você não tenha o hábito da leitura, você pode desenvolvê-lo aos poucos. Então você leia um parágrafo, 2, medita sobre o que leu. Né? Se você se cansa rápido com a leitura, mas leia alguma coisa, ainda que pouco. Sim. Uma página, uma mensagem, uma reflexão, né, espiritual, porque isso vai higienizando a mente. É uma limpeza da mente e, consequentemente, né, traz uma harmonia interior, né, que todos nós precisamos. Esse descanso igualmente pode ser conseguido por uma alimentação bem balanceada, na qual se evitem os excessos de qualquer natureza, especialmente aqueles de assimilação difícil, muito ricos em calorias e de digestão demorada. A questão da alimentação é super importante, não é? Para poder não sobrecarregar. Não é o comer, é o alimentar. Você tem duas... Não é? Comer, você se encharcar de nutrientes que às vezes são até indevidos. E não são nutrientes, está enfermo. E alimentar é você selecionar e dosar aquilo que realmente vai ser útil a você. Muitas vezes, né, a gente sabe que a alimentação para muitos de nós é uma fuga. Né? A gente está triste, a gente está... A ansiedade é um problema sério. Está ansioso. E aí a gente tenta compensar essa tristeza e essa ansiedade na alimentação. E normalmente não numa alimentação saudável. Né? A gente vai comer coisas que nos agradem ao paladar. A sensação do prazer. Não é? E aí você vai muitas vezes exagerar. Você vai tomar um pote de sorvete inteiro de 2 litros de uma vez só. Né? Você vai comer uma torta, você vai comer a torta inteira. Por quê? Porque você está colocando toda a sua frustração ali. Em cima daquilo, né? Buscando uma compensação, como disse a Miranda, um prazer para compensar a sua dor emocional. E aí as consequências são desastrosas, né? Porque a gente vai estar consumindo alimentos em excesso e tudo que é em excesso, né, acaba se tornando prejudicial à nossa saúde. Ela continua: alimentação para a vida, respeitando os limites impostos pela enfermidade, ao invés da vida para a alimentação, que complica as funções do organismo ao quebrado, que necessita de todas as resistências para vencer o estado de desgaste. Gostei dessa frase, né? Alimentação para a vida ou vida para a alimentação? É porque é a compulsão, né? É a compulsão. Sim. A higiene também desempenha papel preponderante na conquista da saúde. Ela faculta mais ampla eliminação de toxinas ao tempo que proporciona a agradável sensação de leveza. Nada com um banho geladinho. Nossa, muito bom. Hoje, 6 horas da manhã, Miranda. Eu quero dizer que eu não concordo com eles, tá? Você que está aí nos escutando, eles são espíritos superiores. Só espírito superior consegue tomar banho frio no frio. Eu, como espírito ainda de terceira ordem... Às vezes eu oro pelo meu vizinho, porque quando eu me distraio no estudo, na leitura, em alguma outra coisa, até dou um cochilozinho nessa pausa, que eu olho, é 1h da manhã. E o banho gelado, meu chuveiro tem forte, então eu abro ele topado para dar uma pancada só. Nossa! E depois diminuo. Tem um pera do vizinho embaixo. Mas estava geladinho hoje estava bom. Geladinho. Assim. Mas o tempo já vai começar a melhorar, né? Já está melhorando. Não mate, Eduardo. Não mate, Eduardo. Pois é. Vou levar muitas encarnações para conseguir tomar banho frio. Vai ter que reencarnar no deserto várias vezes. Fica me desejando isso. Tá vendo? Eu vou para a Sibéria, mas não vou para o deserto. Misericórdia. Diz ela aqui assim: a higiene física também impõe a de natureza mental, cujo complexo, quando poluído pelas preferências perniciosas, exterioriza a desagregação das engrenagens orgânicas, à semelhança de ferrugem em peças mecânicas que se devem ajustar harmoniosamente. Olha, são vários os exemplos em que a gente observa assim. Eu me lembro que quando minha mãe estava muito assim, né, por causa da enfermidade dela e tudo, ela mesmo dizia assim: vou tomar um banho. Fica por perto, né? E tudo, para não ficar muito tempo em pé e tudo. Disse assim, muito bom.
Nossa, aquele banho acompanhado de uma prece é um passe, não é? Em que você imagina a água do rio correndo e você dentro daquele ambiente, a água passando e levando tudo de ruim, de energia negativa que está ali em volta da tua aura. O banho é isso. Eu costumo falar com algumas pessoas que estão atravessando momentos difíceis e que não está no dia de ir na casa espírita, não é? E tudo mais. Mas olha, faça a sua higiene, né? Pessoal, vai para debaixo do chuveiro, toma um banho e faz uma prece. Isso. Funciona. E funciona mesmo, não é? Traz, revigora. Olha o que a água é capaz de fazer. Ela é, né, uma condutora de energia. Ela tanto leva a energia ruim como ela limpa, ela faz aquela asepsia e cuida de colocar as coisas no lugar, de dar uma arrumada. Não é, Miranda? Você está falando, eu estou lembrando, de assim que eu abri o YouTube, o Facebook, sei lá, aí tinha, porque aparece aqueles flashes, né? Uma oração de um preto velho, de uma preta velha e tal. Aí quando eu abri, tinha o rosto de uma preta velha orientando, na hora do banho, mentalizar a cachoeira. Eu falei, minha senhora... Muito bom. A senhora não sabe o que me aconteceu. Para mentalizar a cachoeira mesmo. 2 horas da manhã, eu fui tomar banho. Aí, eu sempre mentalizo alguma coisa. Vou mentalizar uma cachoeira. Mas é incrível como o psiquismo da gente é. Eu sabia que era noite, 2 horas da manhã. Pois eu me vi na cachoeira naquele horário. Aí eu percebia a lua, a sombra das árvores, das pedras. Rapidinho eu balancei a cabeça para sair daquele flash mental, porque ficou muito lúgubre, sabe? Aí eu conversando com uma amiga, ela brincando comigo, tu tá doida? É hora de bruxa, tô na cachoeira. Eu falei, a bruxa foi lá. Mas funciona. Vamos lá, Renato. Na natureza nós vamos encontrar todas as possibilidades. O Eduardo, que gosta muito do campo, do verde, né? Na natureza eu também gosto. Na natureza nós vamos encontrar, sim, todas essas possibilidades. Aí vamos transportar nosso pensamento agora para todas as vezes em que Jesus meditou caminhando no Mar da Galileia, que não é o mar, né? A gente sabe muito bem que é o lago de Genezaré, né? A gente sabe que é um lago. Mas que ele caminhava por aquelas terras, aquelas areias, não é? Com aquele vento, com tudo isso. Tudo que nós podemos fazer, recorrer à natureza, de alguma forma, para que a gente possa reaver um equilíbrio que perdemos diante de alguma situação. É super importante, a questão da meditação é super importante para a saúde. Você conduzir o enfermo para o lado de fora da casa, do quarto, abrir as janelas. Sim. Recentemente, deixa a luz do sol entrar. Recentemente falamos isso com alguém que nós conhecemos, não é? Porque estava atravessando por uma situação difícil, não vamos citar o nome porque, enfim, não convém, tá? Mas e não estava conseguindo se libertar de uma situação febril, não é? E que, nossa, várias situações de medicamento mesmo, material, já tinha sido aplicado. Então eu falei, o momento agora é de trabalhar teu psiquismo. Abre essa janela, vai pegar um sol, muda essa frequência, sai do quarto. Isso. Você foi muito bem inspirado. Sai do quarto. Mudou. Então, logo na mesma semana, no dia do Bezerra, esse amigo, o retorno, né, de que foi disse, por aí. Olha, a febre não voltou mais. Então, é uma questão de você trabalhar. Vamos buscar na natureza. Buscar em Deus. Não é? Vocês concordam? Com certeza. Sim. Eu fiquei feliz de ver o nosso amigo que você falou lá no Bezerra. Né? É isso, você foi muito inspirado. Né? A gente às vezes tem que sair do quarto escuro para buscar, né, esse contato com a natureza, a luz. Os benfeitores sempre recomendam, né? Abra sua janela, deixa o ar entrar, renove. Sim, sim. Porque a psicosfera fica viciada às vezes com os nossos pensamentos, com vibrações pesadas. Miranda, acabou, Miranda. Acabou. Faltam 10 segundos. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Muita paz, até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.